Agora, motores aquecidos, já estou aqui com os nossos convidados online, Juliano e Caio. Nós vamos fazer um bate-papo para abrir essa manhã, depois da palestra aqui de abertura. Nosso primeiro bate-papo, eu queria agradecer imensamente Juliano Ota, CEO da Telha Norte Tumeleiro, Caio Nalini, diretor de pessoas do Magalu. Muito obrigada pela presença de vocês, obrigada aí pelo aceitar o convite. Eu já queria pedir para vocês começarem se apresentando. Quem são vocês? Vai começar pelo Caio? Caio. Pode ser, Tati. Obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês. É um prazer dividir esse painel com o Juliano. E aí, falando de mim, estou aí na área de gestão de pessoas há 14, 15 anos. No Magalu, especificamente, eu estou há 12. E aí, dentro da minha trajetória aqui, eu passei por algumas áreas. Fui desde recrutamento de seleção até da área de qualidade de vida e bem-estar, enfim. E nos últimos anos, especificamente, tenho atuado de uma maneira generalista, em 19 e 20, especificamente, com a área de tecnologia. Então, ao longo desses 2 anos, eu atuei com o Luiza Labs, então tudo que era RH para o Luiza Labs, que é a nossa área de tecnologia e inovação. E mais recentemente, em 2021, eu assumi a diretoria corporativa de gestão de pessoas do grupo, que basicamente contempla tecnologia e escritórios. Então, todas as áreas corporativas que não incluem aí loja, logística, estão no meu guarda-chuva, tá? E aí, dentro da minha estrutura, eu tenho subsistemas especialistas, recrutamento de seleção, treinamento e desenvolvimento, experiência do colaborador, marca empregadora, e tenho também uma estrutura generalista de consultoria interna, business partners de RH, que atuam aí dentro das nossas verticais de negócio, apoiando em temas de gestão de pessoas. Sou formado em serviço social, mas não segui essa carreira. Vim do interior para São Paulo há 11 anos e, enfim, me apaixonei aí, me adaptei super bem a São Paulo. Então, esse sou eu, tá? Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Juliano. Obrigada, Caio. Bom dia, prazer, Caio, te conhecer, muito legal a sua história. Bom dia, Tati, bom dia a todo mundo que está ouvindo. É um prazer estar aqui com vocês falando desse assunto tão importante, né? Eu diria que junto com a nossa saúde física é o assunto mais importante que a gente pode cuidar na nossa vida pessoal e profissional. Eu sou Juliano, sou presidente da Telha Norte Tumeleiro, que é uma empresa de varejo, de materiais de construção, que faz parte do grupo Saint-Gobain, grupo tricentenário francês. Eu também sou conselheiro do IDV, o Instituto de Desenvolvimento do Varejo, e lá eu cuido, né, do tema das pessoas e de ESG também. Né? Também sou conselheiro do Instituto Capitalismo Consciente. Eu trabalho com gestão de pessoas desde que comecei a trabalhar. Eu ouvi uma vez uma pessoa falar que a coisa que você tem que fazer antes na sua vida, porque é muito difícil de fazer, é gerir pessoas. Então, desde cedo, eu tive muita gente para gerenciar. Eu tive essa sorte, esse desafio de gerenciar a gente sempre. Então, eu considero que esse sempre foi o meu maior prazer e o meu maior desafio. E é curioso, né? Eu passei por diversas funções. Eu comecei nas finanças, fui para o marketing, passei por logística, operações, vendas. A única diretoria que eu não ocupei foi de RH. E aí, pensando um pouquinho enquanto o Caio estava falando, né, na verdade, eu acho que eu nunca ocupei, mas eu sempre ocupei, porque é como a gente falava de estratégia, né, que antes tinha o cargo de diretor de estratégia e depois todo mundo era responsável pela estratégia. E eu acho que o RH é muito parecido. Logicamente, a gente precisa da direção de RH, mas todo mundo tem que ser um diretor de recursos humanos e de gente, né? Então, isso sou um pouco eu, e eu adoro o varejo, porque o varejo você tem um prato cheio para cuidar de gente, né? Então, isso me motiva bastante. Boa. E tem uma coisa interessante, né? Quando a gente pensa
Vocês dois estão aí no varejo, mas eu acho que vocês tiveram realidades diferentes, né? A gente pensa a saúde mental ter ganhado destaque, o quanto isso foi relevante, mas a gente até pensa, poxa, a gente teve o isolamento social, mas ela não foi realidade para todo mundo. Eu sempre falava isso. A gente tem setores que não pararam, setores que precisaram, de fato, continuar no trabalho presencial, e que aí eu olho, Magalu ficou alguns meses com lojas fechadas, enquanto isso a construção civil estava bombando e Terianorte com lojas abertas. Como é que foi isso para vocês? Acho que vou começar até pelo Juliano, que a equipe não teve, né, a questão do isolamento, teve ali que seguir trabalhando com as suas medidas de saúde. Como foi passar por esses 2 anos de pandemia? Quais foram as mudanças e o que vocês precisaram aprender enquanto líderes? Você como presidente, o Caio como um líder de pessoas. O que mudou para vocês? E o que foi de maior destaque nesses 2 anos? Acho que você está no mudo. Tati, para falar que a gente não ficou fechado, a gente ficou fechado 1 mês e 3 semanas, né? 3 semanas em 2020 e a gente ficou 1 mês fechado em 2021 por conta da legislação, né? Que não permitia que a gente ficasse aberto, mesmo a gente sendo considerado essencial. Para nós, o grande desafio durante todo esse período, né? Nós fomos, eu diria, em termos de negócio, nós fomos sortudos, né? Nós tivemos sorte de poder ficar aberto e das pessoas precisarem da gente. Então, em termos de saúde financeira do negócio, foi um desafio mais fácil de lidar do que empresas que tiveram que ficar fechadas. Então, esse desafio a gente conseguiu, a gente foi beneficiado claramente, né? O que a gente foi realmente desafiado foi a questão da saúde dos nossos colaboradores, porque eles estavam ali expostos, mesmo nos períodos em que não tinha vacina, né? Parece longe, mas não faz tanto tempo assim, eles estavam expostos a todos os riscos. Então, grande prioridade para a gente foi cuidar da saúde dos colaboradores que estavam ali na frente, né, abastecendo os clientes, servindo os clientes que estavam em obra, fazendo reforma em casa. E eu acho que a gente se saiu muito bem, né, porque a gente utilizou diversos mecanismos de vamos dizer, ajuda para que a gente mantivesse os protocolos. E um deles era os próprios clientes avaliando o que os colaboradores estavam fazendo ali na ponta, né, dando nota. E até hoje a gente tem uma pesquisa que, quando o cliente sai da nossa loja, ele recebe uma pesquisa para dizer se nós estávamos cumprindo o protocolo. E o terceiro ponto que eu acho que foi fundamental nesse período todo foi garantir a serenidade das equipes. A serenidade é que a gente lê também, entre parênteses, saúde mental, porque mesmo trabalhando naquele período, as pessoas não estavam com medo de perder emprego, a gente conseguiu manter todos os empregos na empresa, eles estavam preocupados com os empregos dos seus queridos, eles estavam preocupados com a própria situação sanitária. E eu acho que aqui as empresas, elas tiveram um papel fundamental de trazer um pouco de clareza num mar de poluição de informações, inclusive de inverdades. Então, nós assumimos esse papel de trazer essa tranquilidade para os nossos colaboradores, né? E aí a gente vê o quão os colaboradores acreditam nas empresas como fonte de informação. Então, isso aí é uma coisa muito poderosa. E a outra coisa muito poderosa é o poder da escuta. Acho que nunca nós escutamos tanto quanto durante esse período da pandemia. Um exemplo que eu dou que eu gosto de dar, que a gente utilizou, é que a gente agora tem um pulso semanal em que a gente escuta em permanência o que os colaboradores estão querendo e a gente não espera a pesquisa de clima, a pesquisa de engajamento do final do ano. Fora os fóruns de conversa que nós instalamos semanais, e, além disso, logicamente, os mecanismos mais tradicionais de ouvidoria. Então, a gente teve a saúde financeira da empresa garantida, né? Fomos sortudos, a gente pode falar isso. A saúde dos funcionários por disciplina dos nossos colaboradores, que também foi garantida, nós tivemos pouquíssimas perdas. E nós conseguimos manter uma serenidade geral muito grande, que eu posso falar depois, como que a gente manteve vivo esses mecanismos. Como que foi aí, Caio? Quais foram os desafios? Eu já te vi falando em alguns eventos e sei que não faltaram, né? Não faltaram, Tati. Acho que é muito em linha com o que o Juliano trouxe. Acho que nossa preocupação principal ao longo da pandemia, e a gente tem inclusive uma carta pública do Fred, nosso CEO, falando a respeito disso, ela abrangiu 3 pontos, né?
saúde e segurança dos nossos colaboradores, a continuidade operacional e a sustentabilidade do negócio, né? E aí, nessa linha, a gente teve cenários muito diferentes, porque ao mesmo tempo em que nossas lojas estavam fechadas, a gente viu aí um aumento muito forte de consumo nos canais online, e para sustentar essa operação online, os nossos centros de distribuição, os nossos colaboradores que atuam em loja, no papel que ela tem relacionado à logística, continuaram atuando. E aí, basicamente, o que a gente buscou foi trazer segurança, seja ela segurança física, ambiental, com protocolos muito rigorosos de sanitização e protocolos de saúde mesmo, distanciamento, uso de máscaras, testagem quando necessário, inclusive, mas também trazer uma segurança psicológica, com transparência, comunicações claras. A gente fez muito uso de tecnologia para ter momentos de comunicação do nosso CEO, da nossa diretoria executiva com os times, contando passo a passo das medidas que estavam sendo tomadas para isso. A gente criou comitês específicos que se reuniam com frequência para avaliar e acompanhar vírgula a vírgula os números, inclusive de casos positivados e do cuidado que a gente estava oferecendo a esses colaboradores. A gente tem um núcleo de atendimento social que, nesse período, passou a trabalhar em formato 24/7. A gente cresceu muito essa estrutura para conseguir prestar o devido acompanhamento. A gente rapidamente incorporou o serviço de telemedicina para oferecer um atendimento especializado online e também trazer segurança nesse momento para os nossos colaboradores. A gente passou a oferecer telepsicologia também durante a pandemia, que era algo que a gente não tinha. E assim como o Juliano trouxe, a gente criou rotinas muito fortes de escuta. Então, também passamos de um modelo de pesquisa de clima ou de engajamento anual para modelos muito mais frequentes, onde a gente tem impulsos rápidos e consegue entender e atuar de maneira imediata e rápida, que é um pouco do que a pandemia e os nossos colaboradores exigiam aí em termos de cuidado. Então, para a gente, Tati, foi mundos diferentes, cenários diferentes. Enquanto a gente tinha time 100% remotos, a gente tinha time 100% presencial, mas acho que, em linhas gerais, a gente teve uma mesma resposta para contextos diferentes, que foi trazer segurança para as pessoas. E aí eu acho que segurança casa muito, ou na verdade tem até o mesmo significado da palavra serenidade que o Juliano trouxe, assim. E acho que isso foi o essencial e o que nos permitiu cumprir com os outros objetivos que eu falei lá no começo, que era a continuidade operacional, a sustentabilidade do negócio. Interessante que vocês dois trazem na fala, né? Serenidade, segurança psicológica, uma mudança até mesmo de você ter pulsos semanais para ouvir os colaboradores, o quanto isso passou a ser importante, né? Fica aqui como dica para quem ainda não faz. Eu acho que quanto mais a gente escuta, quanto mais a gente ouve, mais a gente consegue saber o que é importante para esse time, para esses colaboradores. E aí a gente está aqui falando de um conceito importante, que é o da sustentabilidade produtiva. E a gente pensa sustentabilidade produtiva muito ancorado no que vocês trazem de palavras, né? Poxa, a serenidade, a segurança psicológica. Como é que eu garanto que eu estou ouvindo esses meus colaboradores e, de fato, promovendo um ambiente que seja inclusivo, que seja saudável, que seja
seguro psicologicamente. E eu queria perguntar para vocês como é que vocês enxergam, eu sei que o termo é novo, mas como que vocês enxergam a sustentabilidade do negócio, pensando na saúde, principalmente na saúde mental dos times, né? Que eu acho que essa foi a que, de fato, chamou mais atenção. Sei que a gente está também no momento em que a saúde física, até o Caio traz ali, colocamos o serviço de telemedicina, diante de uma pandemia, a saúde física também ficou muito evidente, né? A gente teve que se cuidar para não se contaminar. Mas, e aí? O que é, na cabeça de vocês, sustentabilidade produtiva? E como é que vocês estão fazendo isso aí dentro, né? Como é que vocês olham a sustentabilidade do negócio e como é que vocês conectam essa sustentabilidade do negócio com os cuidados de saúde mental? Eu posso talvez começar aqui, Tati, e aí o Caio pode me interromper também, viu, Caio? Fica à vontade, se quiser complementar alguma coisa. É engraçado, né? Quando a gente volta um pouco no tempo, né? A gente lembra lá daquelas imagens, né? Que a gente vê do início da Revolução Industrial, né? Que nós éramos, né? A gente vê o ser humano sendo retratado como se fossem máquinas, né? Máquinas menos eficientes do que as máquinas que estavam sendo inventadas naquela época, né? E durante décadas, para não dizer séculos, né? A gente trabalhou muito como máquinas. Né? E até pouquíssimo tempo atrás, se você for pensar, em diversas funções, a gente via, e às vezes vê, né, o ser humano sendo tratado como máquina, né? Nessa lógica que a gente fala do comando e controle, e que nada mais é do que você manda um comando para uma máquina, e você espera que essa máquina, que não é uma máquina, que é o ser humano, responda, né, com uma atitude, e aí você controla para ver se isso funciona, porque o ser humano não é uma máquina, ele precisa ser controlado. Então, essa perversidade do comando e controle, ela teve presente durante muito tempo. E ela abafou muito do que já sempre se sentiu no ambiente de trabalho, que é o mal-estar corporativo, né? A falta de vontade de trabalhar, a falta de motivação. Né? E a gente vê uma mudança nessa lógica. Né? A gente vê com as melhores empresas, aqui tem uma grande empresa como a Magalu, a nossa também, em que a gente vê que a empresa prospera quando os funcionários competentes, empoderados, eles tomam a frente. Eles tomam a frente para inovar e para promover um crescimento da empresa. E nessa lógica não existe mais o comando e controle. E quando você abre tudo, você abre o talento das pessoas e você abre as emoções. E aí que a gente começa a ver os problemas aparecerem, graças a Deus, os problemas de saúde mental, né, que às vezes se traduzem inclusive em saúde física, e aí a gente vê o quão as pessoas sofrem no ambiente de trabalho, sofriam, e que elas precisam se sentir bem para poder desabrochar essa criatividade. A gente sabe que quando a gente tem medo, quando a gente não sente seguro, quando a gente não sente sereno, a gente não consegue dar o nosso máximo. A gente consegue, eventualmente, até trabalhar nessa lógica de comando e controle, como uma máquina, mas a gente não consegue produzir como a gente produz quando a gente está seguro. Então, para mim, a sustentabilidade produtiva ela é fundamental para as empresas terem algum futuro daqui para frente. E nós, como executivos, nós temos um papel fundamental de fazer com que essas emoções fluam, as positivas e negativas, e que a gente dê ferramentas para que as emoções negativas sejam tratadas. Né? Não é à toa que a gente se associou à Vitude, porque a gente quer ouvir cada vez mais nossos colaboradores e a gente sabe o quão difícil é de tratar tudo isso. Então, a gente dá uma ferramenta para que eles possam tratar. Mas passa por uma ressignificação do papel dos líderes. Né? Eu recentemente fiz um post de que o CEO não era mais o Chief Executive Officer, ele era o Chief Emotions Officer. Porque ele era o responsável não mais por ditar o que era para ser executado, mas ele seria aquele que daria as condições e as ferramentas para que as pessoas conseguissem, inclusive, tratar melhor as suas emoções, para ter essa segurança para inovar e para poder crescer dentro do ambiente de trabalho e fazer a empresa crescer. Então, para mim, é um conceito fundamental. E quando a gente fala de varejo, então, nem se fale. Porque o varejo, né, no nosso caso aqui, são 80% das pessoas que estão em contato direto com os nossos clientes. Então, se eles não estiverem bem mentalmente, psicologicamente, os clientes vão sentir, quando eles sentem uma coisa negativa, eles não vão voltar. Então, eu preciso cuidar, é uma obrigação ainda maior do varejo, que tem a maior parte das pessoas em contato direto com o cliente sem nenhum filtro, cuidar da saúde mental dessas pessoas para o cliente sinta vontade e tenha vontade de voltar
aqui na nossa empresa. Então, para mim, isso aí é capital. Confesso que adorei o Chief Emotions Officer. Muito bom pensar que o papel do CEO também é cuidar das emoções do time, né? Caio, como é que está aí? Tati, acho que o Juliano falou tudo. Vou tentar trazer um pouco da visão mais gestão de pessoas da coisa, que assim, eu encaro o tema sustentabilidade produtiva como ou tentando traduzir como uma questão muito pautada em equilíbrio. E aí, por que eu estou trazendo isso? Assim, a gente sabe que no dia a dia de uma organização e no dia a dia de cada profissional, a gente, e ainda mais no mundo que a gente está e no contexto de mundo que a gente está, de mudanças frequentes, de redirecionamentos, de incertezas, a gente sabe que será necessário lidar com coisas que não são tão legais assim. A gente vai continuar e precisa ter a consciência de que teremos desafios e precisamos estar preparados para eles. E eu acho que a grande diferença, e é aí que eu trago um pouco para a questão do equilíbrio que eu estava dizendo, é a forma como a gente lida e encara esses desafios e essas adversidades que invariavelmente vão surgir. Eu posso ter uma organização que encara um erro como algo absolutamente inadmissível, como algo que é um fator decisório na continuidade da carreira daquela pessoa ou daquela área, ou eu posso ter uma organização que encara como uma oportunidade de aprendizado e redireciona rapidamente para melhorar, para evoluir. Então, eu estou tentando trazer e tangibilizar que, para mim, isso tem a ver com a experiência que a organização propicia para os seus colaboradores. E quando a gente fala de employee experience e consequentemente, a gente fala de cultura, que é o alicerce disso. E essa cultura, ela precisa ser uma cultura que busca o ganha-ganha e busca o equilíbrio. E que possibilita aos meus colaboradores saberem e terem a tranquilidade de que somos todos seres humanos, todos temos emoções e precisamos ter consciência de que não teremos só dias bons ou só atitudes positivas ou só acertos, mas que o grande diferencial está em como a gente lida com isso. E aí, sim, lidar de uma maneira em que eu olho o próximo passo, em que eu olho o positivo, em que eu olho o aprendizado, em que eu olho a sequência e não exatamente o desafio, o problema, o erro. A Luísa Helena, que é, enfim, uma referência para todos nós aí, tenho certeza, ela fala muito de cabeça de solução. E eu acho que quando a gente tem uma cabeça de solução e traduzindo isso para as nossas vidas, sejam elas profissionais, sejam elas pessoais, quando a gente tem efetivamente um mindset de resolução, um mindset de encarar com normalidade, inclusive as adversidades, e pensar em como sair delas, eu acho que a gente traz esse equilíbrio e, consequentemente, eu acho que a gente encontra esse termo novo aí que você citou e que eu acho que está nas mesas de discussão de todas as organizações, que é a sustentabilidade produtiva. Sim. Acho que é muito bacana ouvir vocês, porque é isso, né? A gente pensa no equilíbrio, a gente pensa no cuidado, a gente pensa na gestão das emoções. Acho legal quando a gente faz lá a associação no final da Revolução Industrial, né? Putz, a gente era visto como máquina, mas a gente é gente, né? Como é que eu cuido de pessoas? Como é que eu lido com elas? E olhar, e eu já ouvi também a Luísa falando algumas vezes, e é sempre muito inspirador, é isso, como é que eu trago a solução, né? Como é que eu trago isso ao invés de só trazer problema? E eu queria fazer uma pergunta agora para o Juliano, diretamente,
Uma coisa que eu percebo ao longo dos últimos 3 anos, eu acho que, além da função de CEO da Vitude, eu também tive à frente do time de vendas. E acho que nessa função de estar no time que negocia as nossas soluções corporativas, eu tive a oportunidade de conhecer muitos líderes de pessoas. Normalmente, o nosso principal interlocutor aqui ou é o gerente de saúde corporativa, quando a gente está pensando nas organizações que têm já essa área, estrutura de saúde montada, ou são os líderes, né, de pessoas. A gente fala muito com o time que cuida de remuneração e benefícios, às vezes é o time que cuida de employee experience, às vezes é alguém que cuida de marca empregadora, mas sempre dentro da estrutura ali de gente. E uma das coisas que eu costumo ver, Juliano, e ouvir também, é do desafio que essas equipes têm de levar o assunto para a alta gestão. Então, muitas vezes, alguns RHs chegam para a gente, me ajuda a argumentar, me ajuda a construir a narrativa para que eu possa convencer a minha diretoria, ou para que eu convença o CEO, para que eu convença o board. E uma das coisas que a gente percebe, e isso não mudou muito com a pandemia, é que existe ainda muita restrição quando a gente fala de cuidado de saúde mental. Não são todas as empresas que estão na vanguarda, como a gente vê a empresa de vocês dois, né? Colocando soluções, implementando situações de escuta, olhando para soluções de telemedicina, de telepsicologia, pensando em cuidado de forma integral, de fato. O que você tem de diferente, né? Porque qual que é a sua visão enquanto CEO e, principalmente, o que você tem a dizer aí para outros CEOs? Porque eu percebo que ainda não está na pauta do CEO. E como é que a gente faz isso entrar na agenda estratégica, na discussão estratégica da maioria dos presidentes do nosso país, aí, das empresas que a gente tem? São mais de 18 milhões de empresas no Brasil. Eu arrisco dizer que, sei lá, cerca de 300 têm soluções, de fato, pensando saúde mental e bem-estar de uma forma mais ampla. Eu acho que obrigado pelo feedback aí. Eu acho que acho que a raiz do problema é a crença, né? Se você não acredita numa causa, eu acho que isso serve para tudo, né? Se você não acredita na causa, você nunca vai patrocinar esse assunto, né? Se você não acreditar que o bem-estar é talvez o indicador mais importante, né, ou dos mais importantes da sua empresa, e você começar a medir isso, né? Eu gosto de dizer isso daí porque eu também gosto muito de indicador, né? E quando a gente começou a fazer esse pulso, né, esse daí virou o nosso principal indicador. Quando tem reunião de diretoria, ele é um dos primeiros que a gente aparece e a gente vê lá. A gente faz 2 perguntas no pulso, né? Como as pessoas estão se sentindo, ou seja, o bem-estar, e como eles estão avaliando a conduta da empresa, né? Então, para mim, um indicador aí que eu sempre vejo, eu vejo lá os 90%, 92%, 93% das pessoas se sentindo bem, eu fico satisfeito, senão eu não fico satisfeito. Mas isso daí é só um indicador, né? Por que eu tenho essa sensibilidade a esse assunto? É porque eu senti na pele, tá? Então, assim, revelando tudo, eu tive diversas vezes depressão na minha vida. Algumas vezes relacionadas ao trabalho e algumas vezes não relacionadas ao trabalho, é uma doença. E quando você tem depressão, você sente na pele o que é se sentir vulnerável, exposto e muito sensível ao ambiente, né? Então, isso me fez ter uma sensibilidade maior ao ambiente, ao bem-estar coletivo, né? E por isso que eu cuido tão bem das pessoas também. E também eu tive algumas experiências de chefes muito ruins no início da minha carreira, né? Que me mostraram o que eu não deveria fazer para as pessoas, porque eu queria que as pessoas ficassem felizes no ambiente de trabalho. Então, eu senti na pele isso cedo, e desde cedo eu comecei a criar, eu acho que, ferramentas e uma sensibilidade de cuidar dos outros, como se fosse uma das coisas mais importantes que eu tenho que fazer. Quando eu falo aí, faço esse trocadilho aí do Chief Emotions Officer, porque eu sinto mesmo. Eu acho que o líder ele tem um papel de criar um bem-estar para os seus colaboradores individualmente e um bem-estar coletivo, né? Bem-estar coletivo não quer dizer que está tudo bem, como disse bem o Caio. A gente está num mundo que é cada vez mais caótico. Então, esse caos já existe lá fora. A gente precisa ter, o que ele também falou muito bem, essa tranquilidade das pessoas poderem errar um pouco, poderem ser corrigidas, né, e serem mostrados um caminho diferente, sem necessariamente você bater na cabeça das pessoas, como acontecia antigamente. Então, foram essas experiências pessoais que me trouxeram essa sensibilidade,
que eu coloco à prova hoje, né, e coloco a serviço aí da minha empresa, e também, não somente da empresa, né, no IDV eu tento fazer isso, né, eu tento não trazer poluição mais do que existe nos grupos de WhatsApp, por exemplo, nas discussões. Acho que a gente tem uma responsabilidade maior do que a gente imagina nessa questão de saúde mental, eu diria, coletiva. Concordo com você, porque a gente está cada vez mais digital e cada vez mais extremamente conectado, e eu acho que uma coisa que eu vejo é que tem uma certa infotoxicidade. É tanta informação que a gente se perde, e isso consome, querendo ou não, energia mental, cerebral. O cérebro é uma maquininha, se a gente consumir a energia dele, vai faltar para outra coisa. Mas eu queria te agradecer muito por você ter compartilhado, acho que esse teu lado pessoal, porque uma coisa que eu vejo, e a gente até criou um podcast ano passado chamado Terapeutizados, que era para falar um pouco mais desse assunto, porque a gente ainda tem muito preconceito, principalmente entre os homens. Se a gente olha para dentro da Vitude, a gente olha os nossos números, cerca de 80% dos nossos pacientes, as pessoas que de fato agendam consulta, são mulheres, 20% são homens, mas a gente sabe que homens e mulheres sofrem com a mesma, talvez, proporção à questão emocional, né? A gente adoece, nós somos seres humanos, a gente vai sofrer com ansiedade, com depressão, com algum transtorno psíquico, e eu acho muito importante quando você fala, é uma doença. E o principal ponto é tratável. É uma coisa que eu lembro quando eu tive depressão, é que as pessoas olhavam como se eu fosse um ET, mas não, eu estava com um problema bioquímico no cérebro, que foi tratado com medicamento e terapia, e estou aqui bem, criando, fazendo coisas novas. Então, a gente não pode olhar como algo de outro mundo, mas algo que, se bem cuidado e bem acolhido, tem tratamento como qualquer outra coisa. A gente trata gripe, trata câncer, trata uma série de coisas, por que não cuidar, né, do adoecimento mental? Então, obrigada aí por trazer, porque eu acho que isso é importante, porque ainda são poucos as pessoas, mulheres ou homens, que se sentem confortáveis de se colocar de forma vulnerável e falar, poxa, eu tive isso, eu senti na pele, eu tive o desafio de lidar com uma doença e sei como que é, e quero acolher as pessoas ao meu redor. E, Caio, já aproveitando a própria fala do Juliano, a gente teve a oportunidade de se conhecer em um evento, né, que a gente teve junto no Paraná, na Associação lá Brasileira Paranaense de Treinamento e Desenvolvimento, e eu te vi falar dos desafios aí da área de pessoas, dos cases de sucesso, de coisas legais que vocês estavam fazendo. E a gente sabe que cada vez mais pessoas no centro, né? E isso eu percebo que é, de fato, uma estratégia. Eu afirmo de novo, né, as duas empresas aqui muito na vanguarda, mas eu queria que você contasse, assim, qual que é o diferencial da área de pessoas do Magalu, o que vocês estão fazendo aí, e o que você tem a dizer para outros líderes que ainda não estão, porque a gente ainda vê, na maioria das empresas, da mesma forma que eu falei com o Juliano ali, que a gente vê pouca diretoria se envolvendo, e às vezes até não sabendo defender esse tipo de projeto, a gente vê áreas de RH que ainda são bem pouco estratégicas, né? É bem comum a gente ter áreas de RH que ainda são muito operacionais, muito folha de pagamento, ou até mesmo que fazem o que o sindicato manda, mas nada mais. Então, por que fazer diferente? Porque isso é parte da estratégia e porque isso é parte da sustentabilidade do negócio para o futuro. Tati, acho que, respondendo de uma maneira muito objetiva, e aí eu já vou dar mais contexto para isso, mas sem dúvida nenhuma, porque são pessoas que fazem os negócios e são pessoas que constroem os resultados. Então, se a gente não olhar para isso, a gente acaba ficando numa faixa ali de mediocridade, no sentido de média, porque a gente não vai conseguir ter o melhor das pessoas e, consequentemente, a gente não vai conseguir ter performances diferenciadas, resultados exponenciais e coisas nesse sentido. Acho que do nosso lado, falando aqui do Magalu, assim, a gente tem uma cultura muito forte que é voltada para as pessoas. A gente tem um conjunto de valores e comportamentos e não por acaso o principal e o primeiro dos nossos valores é gente que gosta de gente. Então, a gente olha para isso a todo instante nas nossas decisões. E acho que o que a gente tem feito muito nesses últimos anos para, inclusive, conseguir
justificar e ancorar as nossas tomadas de decisão em pessoas trazer dado para tudo que a gente faz. E hoje a gente vive um contexto de riqueza de informação relacionada a pessoas, seja através de ferramentas internas, como o Pulso, como pesquisas de clima, engajamento, ou seja através de pesquisas externas. E aí, quando a gente traz dado, a gente tira a subjetividade da proposta, a gente tira a subjetividade da ação, a gente consegue comprovar e cravar os motivadores e, consequentemente, os resultados que querem ser ou que serão atingidos com aquilo. Eu acho que esse é um principal ponto. O segundo ponto a gente precisa ter uma área de gestão de pessoas totalmente vinculada às estratégias do negócio, porque, inclusive, no fim do dia, são esses ponteiros que precisam mudar com as práticas de pessoas. Eu não acredito em um RH talvez mais tradicional ou um pouco mais old school, que olha única e exclusivamente para práticas de pessoas, mas não olha ao mesmo tempo para o impacto delas no negócio. Então, eu acho que isso é crucial, a gente precisa conseguir fazer esses dois mundos se conversarem. E acho que um terceiro ponto que eu já citei aqui, que eu acho que cada vez tem sido mais frequente, que é olhar o colaborador e a jornada dele dentro da empresa enquanto experiência. A gente faz dessa maneira com os nossos clientes, a gente faz dessa maneira com os nossos parceiros de negócio. Por que não fazer com os nossos colaboradores que estão aqui dentro e que, inclusive, constroem essas relações, que é um pouco do que o Juliano falou lá atrás, que, assim, no varejo, os nossos colaboradores são o front da empresa com clientes, com quem consome, com quem gera receita. E aí, a partir do momento que eu olho essa jornada como experiência, eu passo obrigatoriamente a encontrar pontos de oportunidade para que eu torne este caminho cada vez mais positivo. E, consequentemente, aí eu volto lá na minha primeira fala, quando eu mexo nesses pequenos pontos ou nessas pequenas oportunidades que eu encontro, eu começo a mudar os indicadores de pessoas e, consequentemente, eu começo a impactar positivamente os indicadores de negócio, e aí eu consigo fazer um círculo de engajamento, de resultados positivos, e efetivamente eu consigo gerar valor, que eu acho que precisa estar como ponto principal da atuação de qualquer área em uma organização, inclusive do RH. Muito bom. E legal que você trouxe aí gerar valor e dados e mensuração, que a gente já está aqui com algumas perguntas da plateia, né, de pessoas que estão nos assistindo ao vivo aqui. E algumas delas estão relacionadas à mensuração, como que a gente mede. Então, eu tenho uma pergunta aqui da Miriam, que eu acho que vale para os dois. A Miriam Cristina gostaria de saber exemplos de atividades voltadas à promoção da saúde mental que vocês realizam. Acho que vocês já trouxeram alguns na fala. Mas ela queria saber quais têm boa adesão dos colaboradores. Eu já queria complementar como é que vocês fazem com que essas pessoas tenham adesão, né? Acho que tem um trabalho grande ali, inclusive de comunicação nesse caminho. Quer começar, Caio? Fala, Caio. Pode ser, deixa eu começar aqui. Eu acho que assim, não é só um formato, tá, Tati? Eu acho que são alguns. Eu acho que no nosso caso aqui, eu já citei, por exemplo, as pesquisas que trazem escuta, e aí não é só a pesquisa ela gera uma análise que, consequentemente, gera a construção de planos de ação, onde a gente envolve os colaboradores, inclusive na construção e no acompanhamento da execução desses planos, porque escutar somente não gera resultado, precisa ter alguma ação concreta a partir dessas escutas. E aí eu
eu preciso destacar um ponto importante que está atrelado a essa pergunta sobre o engajamento das pessoas. A partir do momento que eu percebo que a minha resposta ela é levada a sério e ela gera ação, consequentemente, eu me engajo, eu sou transparente, eu digo o que precisa ser dito. Então, eu acho que aqui tem algo extremamente importante, que é o que eu faço com os dados que eu tenho, e eu preciso, inclusive, demonstrar resultado, porque isso impacta no engajamento. Eu acho que a gente tem formatos de lives sobre temas específicos de saúde mental, e aí por que lives? Porque a gente consegue ter uma abrangência maior na nossa população, que hoje é muito descentralizada, e aí, consequentemente, eu tenho um trabalho forte de comunicação e de explicar os motivos disso, e você teve a oportunidade de participar de uma live com a gente, você viu ali, a gente tem organicamente uma participação relevante dos nossos colaboradores, justamente porque enxergam valor nessas conversas. A gente tem momentos de escuta com os times, e aí a gente busca fazer essas escutas de uma maneira mais focalizada, inclusive porque não dá para a gente fazer escutas com centenas ou milhares, a gente precisa reduzir esses grupos. E aí também existe um trabalho de comunicação, mas eu acho que tem uma outra coisa que essas escutas, elas precisam ser facultativas, porque eu acho também que existe obrigatoriamente um processo onde as pessoas precisam se sentir à vontade para falar. E se eu faço algo obrigatório, eu travo de início e, consequentemente, eu não vou conseguir gerar resultado daquilo. Então, eu acho que tem alguns formatos e algumas possibilidades para conseguir gerar esse engajamento. Citei aqui alguns, enfim, mas poderíamos com certeza falar de vários outros, mas acho que esses são os principais, e sim, tem muito a ver com a percepção das pessoas a respeito do valor daquelas ações e a comunicação que é feita, considerando não só a ação em si, mas o resultado que ela gera. Eu sou suspeita porque eu acho que a comunicação é a chave de tudo, e eu adoro estar presente em algumas, né? Já tive a oportunidade de estar com vocês lá no Magalu, e como faz diferença quando as pessoas começam a perguntar e tem espaço para ouvir também, né? Isso é super importante. E aí, na Telha Norte, Juliano? Vou começar respondendo, pegando o gancho da comunicação também, né? Que o Caio falou muito bem, e para mim a comunicação ela é essa chave aqui em todo esse tema de sustentabilidade produtiva. E quando a gente fala comunicação, é comunicação nos dois sentidos, né? As empresas sempre se acostumaram a comunicar de cima para baixo. Eu acho que o grande aprendizado desses últimos 2 anos mesmo foi como a gente se comunicar de verdade, né? Escutar em primeiro lugar e depois falar. Eu destaco aí uma ferramenta que a gente implantou lá no início da pandemia, no começo de 2020, né? Então já faz 2 anos, e a gente mantém até hoje. É uma live semanal que eu faço com os diretores e com todos os colaboradores. A gente faz às 10h30 da manhã na sexta-feira. A gente reúne, nós somos menores que o Magalu, né? Então acho que dá para fazer mais tranquilamente, mas a gente faz com 4.000 colaboradores. E normalmente a gente tem ali 60% das pessoas que ouvem toda semana essa conversa. E é uma conversa porque a gente sempre faz de uma loja, de um CD ou da própria sede, e a gente sempre começa com perguntas e respostas que os colaboradores fazem e que a gente responde, e durante toda a semana eles vão perguntando e a gente vai respondendo. Então, daí, além de ser um canal de comunicação assim, público, eles também servem para ser um veículo de receber perguntas e sugestões que a gente usou muito para fazer modificações. Então, por isso que ganhou tanta credibilidade, como vocês falaram, porque a gente foi respondendo através de ações, o que é extremamente importante. E durante essa live, a gente também usa uma ferramenta que eu acho que é fundamental para a saúde mental, que é o reconhecimento. As pessoas se enxergarem de uma forma positiva
individualmente e como time. Então, a gente faz reconhecimentos de loja, a gente faz reconhecimento da empresa, faz reconhecimentos individuais, e a gente criou uma ferramenta que chama-se atitude de valor. Então, a gente recompensa muito mais pela atitude do que pelo resultado. A gente está acostumado muito a reconhecer só pelo resultado, né? Bateu a meta, fez o melhor NPS, melhor produção de cartão de crédito. Só que a gente esquece muitas vezes de reconhecer pela atitude. A gente decidiu reconhecer pela atitude, pelos valores. Isso tem dado um resultado incrível, tem melhorado, e a gente viu que aumenta muito o engajamento, as pessoas se sentem extremamente honradas, muitas vezes mais honradas que ser reconhecidas pelo resultado, é ser reconhecida pelo valor, pela atitude que elas carregam no dia a dia. E, por fim, eu acho que uma coisa que a gente tem feito e que tem dado muito resultado no bem-estar das pessoas é promover o protagonismo. Não é uma coisa simples, é fácil de falar, mas é difícil de acontecer. É de você dar responsabilidade para as pessoas e fazer com que elas executem essas responsabilidades, tomar o destino dela na mão. Então, a gente fez uma série de eventos, de conversas, de exercícios, né, e de reconhecimentos para que as pessoas tomassem mais em mão o destino delas, né? E tem se mostrado uma ferramenta fundamental. A escuta é uma parte delas, né? Porque quando a gente dá voz às pessoas, elas falam, e a gente retorna, elas se sentem empoderadas, protagonistas. É o início do protagonismo. E o nosso maior sonho é que esse protagonismo se transforme em ideias e projetos de inovação que tragam crescimento para a empresa e para as pessoas que estão promovendo essas mudanças. Sensacional, gostei. Gente, que aula que vocês dois estão dando aqui, hein? E a gente tem mais perguntas, está movimentado. Camila Gonçalves perguntou como é que mensura a efetividade dos programas de qualidade de vida voltados à saúde mental e se existe algum indicador mensurável para a saúde mental que vocês utilizam. E eu também vou complementar a pergunta da Camila, porque é uma coisa que a gente ouve muito. Tem muita empresa que pergunta, mas qual vai ser meu ROI? Como é que eu vou mensurar o retorno sobre o investimento? Eu acho que, principalmente, a gente vê muito essa pergunta, às vezes, sendo feita antes mesmo da implementação de alguma solução. Eu falei, poxa, mas para você medir um ROI, você precisa testar dentro de casa, porque a receita de um coleguinha não vai servir para o outro. Então, eu queria ouvir de vocês como é que vocês fazem a mensuração de resultados e quais indicadores vocês estão usando aí para a gente responder a pergunta da Camila Gonçalves. Ô, Tati, desculpa, Juliano, vai contigo. Não, por favor, acabei de falar. Faço questão, fala aí. Tá bom. Bom, para responder o ROI, né, eu acho que tem várias formas da gente medir o ROI, né? Se a gente quer medir mesmo, né, eu acho que o principal ROI, né, que não necessariamente é o que vai determinar se é isso, o absenteísmo, né? O absenteísmo é uma medida assim, direta de que se as pessoas estão doentes, como eu falei, né, e você reforçou, é uma doença, quando elas estão doentes, elas não vêm trabalhar, então ali você já vê o que você perde de produção. Mas tem gente que mesmo não estando, né, afastada, está afastada de fato, né, está lá fisicamente, mas não está trabalhando. Então isso a gente consegue medir através dos indicadores de produtividade tradicional, né. E uma medida direta que a gente tem usado, realmente o pulso para mim tem sido fundamental. Então, se eu vejo que tem uma queda no bem-estar da empresa, eu já vejo que a gente precisa mudar alguma coisa, né? Então, o indicador, para mim, do pulso, ele é fundamental, é super simples de fazer. Para mim, é um dos melhores indicadores que a gente inventou nos últimos anos. Você faz duas perguntas, como você está se sentindo e como você acha que as coisas estão caminhando na empresa. Vai vir uma chuva de sugestões e você vai acompanhar semanalmente, ou quinzenalmente, ou mensalmente, como vocês quiserem, como que está realmente o sentimento geral da empresa. E aí você acompanha por loja, você acompanha por regional, por tipo de função. Isso é uma maravilha, né? Então, é um indicador de prato cheio aí para a gente medir. E eu vou dizer uma coisa, né? Quem ainda não acredita que o bem-estar é uma medida fundamental, eu acho que está precisando se tratar, na verdade. Então, Tati, acho que tem que criar um curso para executivos de alto padrão para educar. Eu acho que a gente precisa educar mais os líderes de alto nível, porque quem não acredita que o bem-estar é fundamental,
eu acho que está ultrapassado e não vai ter emprego nos próximos anos. Então, eu acho que a garantia de emprego dos próximos anos é você dar importância para a saúde mental das pessoas que trabalham com você. Juliana, eu estou achando que você está infiltrado nas nossas reuniões de diretoria aqui, hein? A gente está pensando em algumas soluções para capacitação de executivos, a gente já faz algumas, mas são oportunidades que a gente deve anunciar aí nos próximos meses, de fato, de formar grandes executivos para essa pauta de saúde mental, né? Não só os executivos, mas equipes de saúde, de gestão, de RH, como é que a gente forma as pessoas que cuidam de quem cuida? Acho que esse é um principal ponto, mas principalmente como é que a gente instrumentaliza todo mundo para fazer essa gestão e para olhar bem-estar como uma habilidade de fato. Caio, e aí? Como é que vocês mensuram? O que são os indicadores? Eu até aproveito e já trago uma pergunta da Mariane Palombo para ti, que é depois da implementação dessas ações, como que você mensura o resultado? Né? Uma vez que em alguns momentos isso é subjetivo e normalmente a direção só pensa em números. Então, já aproveitando a pergunta dela também. Bacana. Tati, assim, eu acho que a gente tem, neste pool de mensuração, a gente sempre vai ter indicadores quantitativos e também não podemos desconsiderar os indicadores qualitativos, tá? Que também são indicadores. Eu acho que a gente pode falar desde questões absolutamente técnicas, como, por exemplo, absenteísmo, que o Juliano citou, como, por exemplo, sinistralidade de convênio médico. No nosso caso e na nossa realidade, a gente tem, como eu falei, uma área de atendimento social muito forte, que em outras organizações pode ser um PAP da vida, ou podem existir outros formatos, mas onde a gente consegue acompanhar ali o volume de atendimentos, as causas desses atendimentos e, consequentemente, a gente tem números de tudo que é feito. Não podemos esquecer, invariavelmente, da questão de produtividade. Isso tem um reflexo muito claro e tangível com saúde mental, com clima, ambiente, bem-estar, como o Juliano falou. Então é preciso mensurar isso. Agora, também na nossa Pulso, a gente faz perguntas diferentes das que o Juliano mencionou, mas a gente tem um indicador de Employee Net Promoter Score, que é o ENPS. E aí, consequentemente, entre uma Pulso e outra, a gente consegue demonstrar evoluções, tanto positivas quanto negativas, e a gente consegue entender se essas evoluções estão em locais, unidades ou grupos onde a gente teve ações e cruzar com os outros indicadores e fazerem análises que comprovam a efetividade delas. É difícil a gente trazer uma receita de bolo, porque, como você falou, o que funciona para uma organização não funciona para outra. Vai depender do que já é mensurado, do que já é acompanhado, do que já existe de indicador, mas o que eu sempre trago é olhar para não só mas para um grupo de indicadores e sempre buscar fazer correlações entre eles, para encontrar hipóteses e aí, consequentemente, justificar o investimento ou as ações que estão sendo propostas ou que estão, inclusive, em curso. Legal. Eu acho que em linha com o que vocês dois trouxeram, e até um pouco da brincadeira ali que eu fiz com o Juliano, tem uma pergunta da Valéria Marques, que ela pergunta aqui, que apoio ou consultoria o CEO e os demais gestores da organização têm para conseguir apoiar emocionalmente seus colaboradores? Então, acho que a pergunta é muito se vocês foram preparados, Caio na posição de diretor de pessoas, Juliano na posição de CEO, para cuidar do time. Vocês recebem algum tipo de preparação nesse sentido? Quer puxar, Caio? Quer responder? Posso puxar, Tati. Acho que assim, eu tenho algumas formas de me preparar para isso, algumas orgânicas, algumas impulsionadas pela organização. E eu acho que esse preparo hoje,
no mundo que a gente vive, ele não precisa vir de um só formato, tá? Não é um curso, por exemplo, ou necessariamente uma formação. Mas hoje a gente tem uma riqueza de materiais e conteúdos, desde um artigo que a gente encontra facilmente com o Google, até um podcast da vida, até um livro, até um curso, até um processo de terapia que apoia na construção de autoanálise, autoconfiança e preparo para lidar com essas situações. Então, eu acho que, mais uma vez, não tem bala de prata, é um conjunto de coisas. Quando eu penso na organização, a gente tem aí o que a gente chama de jornadas de desenvolvimento de liderança, e dentro dessas jornadas a gente sempre tem temas relacionados à saúde mental. Então a gente já teve desde trabalho com a Monja Cohen, até trabalho com profissionais e autores de livros, até filósofos, em que a gente tenta trazer repertório e trazer discussões para preparar os líderes, e não só o líder de RH ou o CEO, mas os líderes em geral, porque quem faz gestão de pessoas, muitas vezes, não é o alto executivo, é o líder que está lá na ponta, que está na loja, que está fazendo a supervisão, a coordenação de um time. Então, acho que isso precisa ser ampliado. E, adicionalmente, eu traria uma questão que é assim, eu acho que tem as ferramentas oferecidas pela organização, mas também tem a busca de cada um. E aí, como o Juliano falou, eu acho que quem não olhar para bem-estar e bem-estar dos seus times, invariavelmente, vai ficar para trás no mercado. Então, eu também acho que tem uma questão que busque isso enquanto profissional, independente da empresa que você está, independente do que te é oferecido, porque isso vai ser um diferencial para a sua carreira e para a sua formação, o seu conhecimento, e que no fim do dia é absolutamente essencial. E aí, Juliano, como é que estão preparando o CEO aí? O CEO está se preparando, né? O CEO está buscando bons exemplos para se preparar, né? O que o Caio falou é verdade, a gente também traz muito conteúdo, muito repertório para as pessoas, mas no fundo não adianta ter o repertório se as pessoas não acreditarem. Para mim, a melhor forma de você fazer as pessoas acreditarem é mostrando exemplo. Então, eu busco ser exemplar no cuidado com as pessoas, no cuidado com o bem-estar, porque a partir daí você sensibiliza e você mostra um caminho para as pessoas. Vale muito mais do que ficar fazendo grandes discursos, né? Um exemplo que eu dei lá no início da pandemia, foi um dos primeiros, eu sei que o pessoal da Natura tinha feito, mas a gente fez praticamente no mesmo momento. A gente fala muito que o bem-estar ele está relacionado ao equilíbrio, e naquele início da pandemia o pessoal do escritório estava abusando um pouco do equilíbrio, e eu mesmo bloqueei a agenda de todos, né, dos 4.000 colaboradores, durante os horários de pausa e a partir das 18 horas, né? Dando um exemplo de que a gente precisaria cuidar da nossa casa, dos nossos familiares, e principalmente das horas de trabalho e da hora de lazer. E eu costumo realmente mostrar o cuidado com o pessoal da ponta, que é justamente para mostrar, como o Caio disse, quem está cuidando da maioria das pessoas são os gestores ali da ponta, né? Os gestores de loja, de CDs, e eu costumo fazer esses cuidados com o pessoal que está lá na frente, com os vendedores, com os atendentes, com os repositores, através do reconhecimento, através da escuta ativa. Eu acho que nada melhor do que a gente dar o exemplo para sensibilizar as pessoas de que é possível e de que é importante, né? Então, acho que assim a gente capacita muito mais do que trazer os repertórios, que são importantes, mas se a pessoa não estiver aberta para receber esse conteúdo, de nada serve a gente encher as pessoas de conteúdo, não é mesmo? Muito bom. Sabe, a gente tem algumas outras perguntas aqui da Rosa, da Jaqueline, da Anitta e da Adriana, que elas, de certa forma, foram respondidas por vocês, porque muitas estão em relação
como se mensura, como é a produtividade. Tem uma última aqui da Adriana, né, que pergunta como é que vocês fazem quando os funcionários não se sentem confortáveis para relatar algo que sentem, né, e como é que vocês possibilitam ao funcionário essa liberdade de falar. Eu acredito que está muito relacionado com a própria implementação de pulsos de conversas, né? Vocês criam esses espaços, na Telha Norte ali com a cerimônia das 10h30 da manhã na sexta, onde as pessoas podem perguntar, onde tem o reconhecimento, mas queria esse reforço de vocês, né, de como é que vocês criam esse espaço para que as pessoas possam, de fato, se mostrar vulneráveis e possam falar do tema. Viu, Tati? O que eu acho é que cada pessoa fica à vontade de falar de uma forma diferente. Tem gente que não vai querer falar nunca, na verdade, né? Então, é uma coisa que você tem que dar liberdade para as pessoas falarem ou não falarem. Mas tem gente que fica à vontade de falar de forma anônima, tem gente que não fica. Tem gente que prefere falar. Tem gente que prefere falar numa roda de conversa, tem gente que prefere num a um. Acho que é importante você ter todos esses mecanismos. Nós temos diversos mecanismos. Temos o pulso, a gente tem essas conversas que a gente né, essas rodas de conversa com gestores, comigo, com RH. A gente tem a ouvidoria, que é um canal extremamente utilizado para tudo, para sugestões, para críticas, para desabafo. A gente tem agora, né, a escutativa através da Vitude, a gente já tinha um canal antes, que agora a gente aperfeiçoou com vocês. Enfim, acho que a gente dá diversos canais para as pessoas se sentirem à vontade e a gente estimular, né? Estimular sem forçar e respeitando o limite de cada um. Maravilha. E aí, Caio? Tati, acho que o Juliano foi, mais uma vez, muito sábio na colocação dele. Eu acho que a gente precisa ter formatos e não um só formato. E aí eu acho que esse formato passa por pulso, canais específicos, rodas de conversa, mas passa também por um líder atento ao time e aberto para acolher quando necessário. E acho que só como última consideração nessa questão é assim, nada disso vai funcionar se você não tiver uma cultura onde as pessoas se sintam seguras para mostrar suas vulnerabilidades. Então, eu acho que antes de pensar nos formatos, é importante pensar no ambiente. É importante pensar se realmente se pode levantar a mão e falar, eu quero conversar sobre isso. Porque, senão, você vai ter lá um canal que vai receber 0 comunicações e na vida real, fora da tela, fora do Instagram, como se diz aí, você vai ter muitas pessoas doentes, mas que não vão nunca se sentir à vontade para verbalizar e conversar sobre isso. Eu acho sensacional quando você traz esse ponto da cultura, Caio, porque eu sempre digo, eu sou uma super defensora disso, que cultura leva tempo para ser construída, não é do dia para a noite. Então, quando alguém me conta que ainda nem começou a pensar em bem-estar e que está avaliando colocar no budget do ano seguinte, eu falo, cara, você já está atrasado tanto tempo, porque leva muito para construir cultura. Para essa coisa de você se sentir à vontade de falar, isso é da psicodinâmica ali do trabalho, do ambiente, de tudo que é construído. E até para a gente fechar aqui esse nosso bate-papo de hoje, que se deixar a gente fica falando aqui até amanhã, né? A gente gosta do tema. Eu queria puxar o gancho ali que o Juliano deixou de ser o exemplo e eu queria perguntar para vocês como é que vocês são exemplo, mas principalmente como é que vocês cuidam da saúde mental de vocês no dia a dia, né? Porque se a gente quer que o time de fato tenha equilíbrio, que pare na hora certa, que se dedique para a família, a gente tem um papel muito importante de fazer igual, né? De tirar férias, de parar, de pausar, de manter ali o equilíbrio. Eu sempre falo, eu começo o dia com a minha corrida lá, eu acho que isso acaba sendo um exemplo para um monte de gente. Como é que vocês fazem no dia a dia? Quais são as dicas de vocês para cuidar da saúde mental? Ótimo. Bom, para mim, Tati, é colocar limite, realmente. Eu coloco limites entre minha vida, né, de ter momentos de lazer, de momento de família, e tem vezes que eu digo coisas, digo não para as coisas do trabalho, sem nenhum remorso. Então, acho que é extremamente importante a gente colocar limite na nossa vida, porque
demandas sempre vão existir dos dois lados, do lado pessoal e do lado profissional. Se a gente não coloca limite, a gente não consegue ter esse equilíbrio e não consegue ter saúde mental. A outra coisa é a questão da terapia. Eu faço terapia há mais de 20 anos e praticamente ininterruptos, e eu faço uma, e às vezes quando está mais pesado, 2 vezes por semana, e faço exercício também. Para mim, o exercício físico é fundamental para manter a minha cabeça em ordem. Então, eu faço de 3 a 4 vezes por semana exercício, faço academia, faço um pouco de esteira, e quando dá eu surfo, né, como eu fiz agora durante as férias. Delícia. Ô, Tati, acho que do meu lado aqui, assim, a pandemia, ela me trouxe um pouco de desequilíbrio. Então, acho que até citando um exemplo pessoal, a pandemia foi um período que eu ganhei muito peso, que eu fiquei muito sedentário, e acho que nos últimos, talvez, 5, 6 meses, eu tenho olhado muito para isso e cuidado. Então, eu vou falar um pouco de coisas que eu sempre fiz e de coisas que eu tenho feito recentemente. Coisas que eu sempre fiz. Eu não deixo de tirar férias. Eu tenho algumas coisas que eu não abro mão, que são, por exemplo, fazer uma refeição por dia com a minha família, independente de correria, de qualquer coisa. Neste momento, eu isolo o celular. Eu realmente estou ali naquele momento e fazendo o que a minha vida pessoal exige de mim. Eu tenho um cuidado muito grande de não deixar acumular longos períodos sem tirar uma pausa, porque eu acho que é importante a gente esvaziar o copinho, porque o dia a dia vai colocando uma gotinha ali, e eu sempre falo, chega um momento que vai cair uma gota que vai transbordar, e a partir dali o transbordo não para mais, então eu preciso sempre esvaziar. E mais recentemente eu tenho cuidado muito da minha alimentação. Então, de setembro para cá, quase que única e exclusivamente tendo uma alimentação mais saudável, eu perdi mais de 30 quilos, e isso me trouxe um ganho muito positivo de bem-estar e, consequentemente, saúde mental. Eu não deixo de cumprir as minhas rotinas médicas de acompanhamento, para que eu possa ter, inclusive, a segurança psicológica de que fisicamente está tudo bem, e, consequentemente, ter mais bem-estar e saúde mental. E o Juliano trouxe a atividade física. Eu acho que é uma coisa que eu não tinha incorporado na minha rotina e que recentemente eu incorporei de forma muito rápida. Não sou atleta, tá? Mas eu procuro ali pelo menos 30, 40 minutos no dia, nem que seja uma caminhada, eu tenho feito, e é algo que faz muita diferença, e não só em termos de saúde mental, mas em termos de disposição e outros vários aspectos. Então é um pouco disso. Muito bom. E é uma delícia ouvir vocês falando, porque eu sempre comento assim, saúde mental tem todas as recomendações de saúde física de uma forma integral. A gente precisa dormir. Para mim, eu falo que se eu dormir menos que 8 horas, eu literalmente não funciono. A gente precisa se alimentar bem, porque o cérebro faz parte do corpo, ele precisa estar bem nutrido. A gente precisa se hidratar, fazer exercício, uma série de coisas. Então, muito bacana ouvir a dica de vocês. Queria agradecer imensamente por vocês terem aceito o convite. Sei que a agenda dos dois é extremamente disputada, por vocês estarem aqui partilhando conosco o conhecimento e ajudando a democratizar esse acesso, né, de saúde mental e de educação emocional, porque eu acho que quanto mais a gente fala e quanto mais a gente traz exemplo, mais a gente impacta outras empresas e, consequentemente, os colaboradores dessas empresas. Então, obrigada. Um prazer ter vocês aqui. Deixa eu só te interromper para fazer um complemento que eu estava na minha cabeça e eu não falei. Assim, eu acho que tem uma coisa que não é um ritual ou uma rotina, mas é uma consciência absolutamente importante. Saiba que não existem super-homens e nem super-mulheres, e não tente ser um. Então, eu acho que isso é muito importante, porque o Juliano falou de limites e todo mundo precisa ter. Então, eu queria só trazer esse complemento final, e aí, já aproveitando, como você estava encerrando, obrigado. Foi uma honra
estar aqui e compartilhar esse painel contigo, com o Juliano. Valeu pelo convite mais uma vez. Obrigado, Tati. Parabéns pelo evento. Obrigado, Caio, pelos aprendizados aí. E bom evento aí, boa continuação de evento para vocês. Obrigada. E só para fechar aqui com a frase do Caio, uma vez eu ouvi de uma psicóloga que heroína boa é heroína viva. Então a gente precisa ter limites, porque se a gente quer ser exemplo, e principalmente para as nossas famílias, para filhos, para os pais, para quem está convivendo com a gente, se a gente quer ser exemplo para essas pessoas, a gente precisa estar saudável, precisa estar bem. Então a gente precisa estar vivo. Obrigada, gente. Obrigado. Valeu, Tati. Obrigado, Valeu. Juliano. Valeu, Caio. Tchau, tchau.